Boa noite, boa gente da Band News TV. Eu pergunto a vocês, qual é o maior vilão da saúde do brasileiro hoje? Hipertensão? Colesterol? Cigarro? Ok. Esses são nossos inimigos ferozes. Mas pior do que eles há um outro muito sério, o alcoolismo. Segundo um estudo realizado pelo Instituto de Métrica e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, em parceria com dezenas de outras universidades do mundo, o alcoolismo é o maior fator de risco da saúde no país, afetando cerca de 5.600.000 brasileiros, dos quais nada menos do que 151 mil morreram em 2010 em decorrência dos efeitos devastadores do álcool. Por que o brasileiro está bebendo tanto? O que pode ser feito ao nível populacional e individual para reduzir esse impacto terrível? Se o alcoolismo já é um drama nacional entre os jovens, o problema pode ser trágico. Trágico. Pelo risco exponencial de violência, acidentes, desajuste social e, o pior de tudo, dependência química. E quem está conosco esta noite para falar sobre o tema é o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, PhD em Dependência Química pela Universidade de Londres, professor titular da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, onde coordena a Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, e diretor do INPAD, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas. Boa noite, professor Laranjeira. Boa noite, é um prazer estar aqui. Sabe, Ronaldo Laranjeira, eu tive um certo receio das perguntas, coloquei no computador, coloquei aqui no papel, porque eu não posso errar com você. É um tema sério. Sim. E eu começo perguntando a você o seguinte: esses dados da carga global de doenças de 2010, colocando o etilismo no topo da lista das doenças, o surpreendem de alguma forma? Não, infelizmente não, né? Já há vários anos a gente já tem essa sinalização, né, que o Brasil era diferente, né, dos outros países, principalmente dos países desenvolvidos, aqueles países que têm uma política consistente em relação ao álcool, principalmente os Estados Unidos. As pessoas acham que depois da lei seca, né, na década de 30, né, houve uma liberação legal em relação ao álcool. Não é verdade. Nos Estados Unidos você não pode vender bebidas alcoólicas para menores de 21 anos, você não pode abrir um boteco em qualquer lugar, você tem restrições à proibição, você não pode dirigir alcoolizado, você tem uma lei do beber e dirigir bastante, uma fiscalização bastante ativa. Então você tem uma política do álcool bem significativa, como acontece na Suécia e nos outros países. No Brasil, infelizmente, você não tem uma política, né? Agora, mestre Laranjeira, eu pergunto, entre as muitas dependências químicas, qual é o ranking do alcoolismo em termos de morbidade e de mortandade? Do ponto de vista de saúde pública, né, que seja de morbidade, quer dizer, a carga de doença, esse estudo mostra, o alcoolismo é o que produz maior carga de doença. Sei. Porque não é só a doença física, né, é o fígado, é o câncer, né, o alcoolismo cada vez mais está relacionado com o câncer. Então, por exemplo, mulher que bebe mais do que 2 copos de vinho por dia tem 20% mais chance de ter câncer de mama, por exemplo. Então, o câncer, o álcool está muito mais relacionado, cada vez mais as pesquisas mostram que o álcool está relacionado com o câncer, né? Então, não só essas doenças físicas diretas, mas os acidentes, violência doméstica, violência no trânsito. Você tem aí mais de 40 mil acidentes todos os anos no Brasil devido ao beber e dirigir. E quando você contabiliza isso, né, o álcool supera até mesmo o cigarro. Talvez o cigarro ele mate mais pessoas, né, mas ele não produza tanta carga de doença, de incapacitação, do que o álcool. O número de pessoas que não conseguem trabalhar devido ao álcool, né, e ficam em casa e muitas vezes contribuem para a violência doméstica, a violência contra as crianças, é um número muito significativo para a gente achar que nada precisa ser feito, né? Agora, professor Ronaldo Laranjeira, mestre e amigo, existe algum país no mundo que tenha tanto boteco como no Brasil? Nenhum. No Brasil nós temos 1 milhão
de pontos de venda, que nós temos 1 milhão de botecos, que dá um boteco para cada 200 habitantes. E a indústria do álcool visita cada um desses botecos semanalmente para ver a possibilidade de expansão de venda desses botecos, né? Nenhum país do mundo, você basta ir no Uruguai, você vai nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para você abrir um bar, você não pode ter antecedente criminal, não pode ter muitos botecos ao redor, porque as pesquisas mostram que quando você tem muitos botecos um ao redor do outro, o nível de violência dessa região sobe muito. Então, o boteco ele proliferou de uma tal forma, no Brasil, metade dos botecos não tem nenhum tipo de licença, né? Nos Estados Unidos você tem que criar uma licença para abrir um boteco, você paga uma anuidade, esse dinheiro do boteco vai para um fundo estadual no sentido de prevenção do alcoolismo e outras drogas. Quer dizer, no Brasil, infelizmente, nós somos terra de ninguém, né? Quer dizer, nós não temos uma organização para lidar, para organizar o álcool. Não é questão de fazer uma lei seca em relação ao álcool, é ter um controle social de que o álcool possa conviver sem pagarmos o custo social desse descontrole que o álcool tem no Brasil. Você vai ter que ter um poder de síntese fantástico para responder. Por que o brasileiro bebe tanto? Então, não é bem o brasileiro, né? Eu diria assim que nossos estudos mostram que metade da população brasileira não bebe nada. Nada. Então, você pode falar que metade da população brasileira é abstêmia. Né? Porque 23% da população, por exemplo, é evangélica. Os evangélicos tipicamente não bebem. 23%. 23%, 25% da população brasileira é evangélica. Então, de cara, 1/4 da população brasileira não bebe. E tem essa outra metade que não bebe. Das mulheres, 63% das mulheres não bebe. Então, você tem, quem bebe é uns 20% da população brasileira, predominantemente masculino, e essa população é que bebe quase 80% de toda a bebida que é produzida no Brasil. Eu sei que o alcoolismo não perdoa, mata. Mas eu pergunto a você, se um alcoólatra consegue ter uma vida aparentemente normal no trabalho e na sociedade, ele consegue ter essa vida normal, um alcoólatra? Até certo ponto, né? A faixa etária de morte do paciente que bebe muito durante muito tempo é ao redor dos 50 e poucos anos. Então, o custo social de você ter das pessoas morrendo nessa faixa etária é muito grande. Então, o fato dele funcionar aparentemente bem por um período, tudo bem, acontece, mas o problema é a mortalidade precoce, né? E às vezes a pessoa poderia não ter morrido, ter ficado incapacitado por anos e anos, né? Com sofrimento para ele e sua família. Né? Laranjeira, qual o papel dos pais nesse quadro de alcoolismo latente? Nós servimos como modelos? Sem dúvida, né? Eu acho que o álcool ele tem que ser fonte de debate, né, o tempo todo. Né? Eu tenho que dar um exemplo para eles de não beber. Eu tenho que falar que na minha família o álcool não é um produto bem-vindo, exceto em circunstâncias muito excepcionais, associar o álcool à refeição. Né? Eu que sou de uma origem portuguesa, né? Quer dizer, existe uma cultura familiar em condições excepcionais, você ter o vinho à mesa, mas simplesmente como um acompanhamento da comida, sem a intoxicação. Essa talvez seja a mensagem. A família pode ter o álcool dentro da sua cultura familiar, mas tem que ser num contexto muito claro. O álcool ele tem que ser usado na alimentação para melhorar a experiência gastronômica, né? Isso é feito há milhares de anos, mas a intoxicação ela tem que ser condenada. Se a gente conseguir passar essa ideia para os nossos filhos, de que o vinho, especialmente, ele possa ser usado, mas não até os 18 anos. Né? Por exemplo, meus filhos jamais ingerirão bebida alcoólica até os 18 anos, pelo menos que eu consiga, se eu puder evitar. Né? Porque se você evitar a exposição do álcool até os 18 anos, você está fazendo um grande benefício do ponto de vista de prevenção para as crianças. Então, vale a pena
comprar essa briga dos pais e não permitir que os nossos adolescentes incorporem a bebida alcoólica antes dos 18 anos. Vale a pena essa briga. Né? Agora, não, Laranjeira, me parece que as meninas estão tentando competir com os rapazes numa prova de resistência física e também estão enchendo a cara. A dependência química na mulher é mais rápida que no homem? Isso é verdade, nossa pesquisa que nós vamos lançar em poucas semanas aí mostra isso, que dos grupos no Brasil que mais aumentou o consumo de álcool foram as adolescentes. Isso assim, em termos de 20%, 30%. Então a sua observação está absolutamente correta. Então eu costumo dizer assim, que mulher que tem uma vida social que nem homem, bebe que nem homem. Né? E as meninas estão tendo uma vida social igual ao homem. Então elas estão tendendo a beber igual ao homem. O problema das mulheres é que a mulher ela absorve o álcool mais rapidamente, né? E porque ela tem uma composição de gordura maior do que o homem, ela tem uma concentração de álcool maior em cima dela. Então o risco da mulher ter um problema com o álcool ela é muitas vezes maior do que com o menino. Então mulher e homem que tem a mesma constituição física e bebe a mesma quantidade, a mulher vai ter um dano maior, vai ter um dano maior no fígado, vai ter um dano maior no cérebro, ela vai passar mais mal do que o homem na mesma condição, porque a mulher ela é mais sensível ao dano biológico do álcool. E é isso que a gente vai estar vendo nessa geração de jovens que está bebendo mais, que infelizmente elas vão pagar um preço muito alto desse beber excessivo. Né? Agora me responde tire uma dúvida, Ronaldo Laranjeira, já... O álcool pode, em alguns casos, produzir dependência química tão rapidamente quanto as drogas ilícitas? O álcool é uma droga psicoativa e tudo vai depender do padrão de consumo. Aquela pessoa que está bebendo regularmente, principalmente na adolescência, a adolescência é o período-chave. O período onde o cérebro está se recompondo. O cérebro do adolescente é um cérebro que está se preparando para o cérebro do adulto. Qualquer consumo de droga na adolescência, que seja maconha, cocaína ou álcool, é um período que a pessoa fica mais vulnerável à dependência. E os estudos mostram isso, de que o adolescente que bebe, e o padrão é muito comum agora, você pergunta para um adolescente, ele fala, não bebo muito, bebo 5 vodkas e umas 10 cervejas. Esse padrão, que qualquer um de nós ficaria em coma alcoólico, eles estão bebendo nessa quantidade e, obviamente, eles vão ficar muito mais propensos a cair na dependência do álcool. O alcoolismo tem cura? O alcoolismo tem cura, é um problema que vai levar um bom tempo, né? Tem que ter planejamento. Quer dizer, a prevenção, obviamente, a gente teria que estar investindo mais na prevenção. Né? Nós somos um país continental, onde nós temos 1 milhão de pontos de venda de álcool, as pessoas estão bebendo e dirigindo de uma forma ainda muito desproporcional. Então, a gente teria que investir em prevenção. Mas, infelizmente, nós temos uma quantidade, você mostrou os seus dados aí, mas 150 mil pessoas morrem todos os anos devido ao alcoolismo. Então, você tem uma população clínica de pacientes alcoólatras muito grande. E esse pessoal, eles não têm acesso a formas de tratamento. Fala-se muito de investir sobre o crack e tudo mais, o governo federal investe sobre o crack, mas está esquecendo que em termos de número de pessoas com dependência química, o maior é o alcoolismo. E essas pessoas não têm para onde correr. Então, o tratamento existe, né? Você tem forma, você tem medicações, você tem terapia cognitiva, você tem os grupos de alcoólicos anônimos, você tem uma composição muito boa de formas de tratamento. O grande problema é a pessoa achar o local para ela receber o tratamento de qualidade para o seu familiar. É isso que ainda nós não temos no Brasil. Né? Sabe, Ronaldo Laranjeira, veja aqui no meu STI que o INPAD tem feito especificamente em termos de novas políticas contra dependência alcoólica. Tem realmente feito uma nova política? Olha, a gente tem tido várias experiências, temos sido parceiros de várias situações que nós somos muito orgulhosos. Por exemplo, na prefeitura de Diadema, muitos anos atrás, a prefeitura de Diadema fechou os bares às 23 horas, das 23 horas às 6 horas da manhã. E faz até hoje uma grande
fiscalização. Os bares em Diadema são fechados. E nós vimos e conseguimos mostrar, e publicamos uma revista muito boa, que a queda de homicídio de Diadema foi uma coisa fenomenal. Saiu de 113 mortes por grupo de 100 mil habitantes, hoje em dia está a menos de 10. Simplesmente com o fechamento dos bares numa região violenta que era Diadema, hoje em dia Diadema não é mais uma região violenta como era há 10 anos atrás. Então, medidas simples que você faz, você consegue fazer isso. A cidade de Pindamonhangaba, por exemplo, ela criou um sistema de fiscalização da venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. Então, lá elas têm lá um sistema de fiscalização muito bom, que é um modelo para o Brasil inteiro. Então, que segue a lei que o próprio governador Geraldo Alckmin fez em relação à lei da venda de bebidas alcoólicas para menores, mas Pindamonhangaba, especialmente, está criando um sistema de fiscalização muito boa. Então, você tem histórias de sucesso em alguns lugares. Mais uma vez, por exemplo, no Rio de Janeiro, a lei do beber e dirigir no Rio de Janeiro é muito melhor fiscalizada do que é na cidade de São Paulo. Então, você tem algumas boas histórias para contar e a gente vale a pena promover essas histórias para estimular os prefeitos a que possam fazer as suas experiências marcantes. Né? Agora, Ronaldo, você acha, a pergunta é inevitável, você acha que a lei seca tem sido um fator inibidor do alcoolismo? Não, não acredito que sim, não acredito que não. Eu acho que a lei seca, ela, na melhor das hipóteses, ela vai ser um fator inibidor das pessoas beber e dirigir. Mas possivelmente as pessoas vão continuar bebendo e vão achar outras formas de se locomover mesmo bebendo. Né? Mas se a gente conseguir, né, que haja uma diminuição dos números de acidentes de carros, né, e se a cidade de São Paulo fizer, talvez como a cidade do Rio de Janeiro, fizer uma fiscalização diária, né, e promover essa fiscalização, e as pessoas acreditarem que a fiscalização está lá para valer, eu acho que a gente já teria feito um grande bem para a nossa população. Né? Agora, Laranjeira, o que você acha da medida anunciada pelo governador Alckmin de internar a força dependente do crack? Isso faz sentido? Olha, a gente tem que ver assim, que isso já acontece. Né? Se você for ver, se você é da classe média e tem dinheiro e o seu filho está na Cracolândia, você vai pegar o seu filho, vai pegar um médico particular, você vai pegar o dinheiro que você tem e vai colocar o seu filho numa clínica privada. Isso eu faço no meu consultório toda semana. Porque você não vai deixar o seu filho se matar frente a uma dependência tão grave. Isso é legal, não estamos fazendo nada de ilegal. O que o governador Alckmin está fazendo, no meu modo de ver, o que já está acontecendo, né, se você pegar essas 350 internações pagas pelo governo do estado, aí, espalhadas pelo estado de São Paulo, quase 20% das internações são por internações involuntárias ou compulsórias determinadas pelo juiz. O que o governador Alckmin está fazendo, ele está, de alguma forma, transformando o que já existe, né, dando um maior respaldo para essa ação. Né? Porque a gente tem que levar em consideração que, para essa população que está na rua, ela tem um alto risco de mortalidade. Então, você simplesmente ficar observando essa população, eu acho que é um risco. Para mim, o direito à vida é um direito maior a qualquer outro. Né? Então, essa população tem mulheres grávidas usando crack na rua. Né? O próprio governo já criou leitos de internação involuntária para as mulheres que estão grávidas e usando crack. Né? Então, eu acredito que a internação involuntária ela é parte da solução. Não é que você vai resolver todo o problema com a internação involuntária, mas ela é um direito que o cidadão tem quando ele está numa situação de penúria e em risco à sua própria sobrevivência. Entende? Então, para mim, eu acho que é uma decisão corajosa do governador e eu dou o maior respaldo a isso, porque eu faço isso. Né? Eu, sinceramente, na minha clínica privada, já internei médicos, já internei juízes, já internei políticos, já internei... E depois de um tempo, né, depois de uma semana,
a maioria das pessoas que vão para a internação involuntária, elas aceitam a internação e a internação fica voluntária. Então, para mim, a internação involuntária é uma forma de você cuidar de uma forma mais coercitiva, com coerção, mas com compaixão e levando em consideração que a pessoa está lá para ser poupada de uma morte banal, né? Mestre Ronaldo Laranjeira, para fechar o nosso papo, o que pode vir depois do crack? Olha, é difícil a gente imaginar. Eu, para mim, ainda acho que o crack é a pior droga possível, né? Eu acho que o que já está acontecendo, para mim, foi a expansão do crack. Se a gente for ver até uns 10 anos atrás, o crack ele era um fenômeno do sul-sudeste, né? O que aconteceu nesses últimos 10 anos foi a enorme expansão do crack para o norte, nordeste, né, para todas as cidades pequenas e grandes cidades. Para mim, esse foi o maior fenômeno. Então, nós estamos no meio da pior coisa que poderia ter acontecido pelo Brasil. Nós temos um começo de uma recuperação econômica com dinheiro para o Brasil inteiro, né, mesmo que seja pouco dinheiro, e o tráfico seguindo todas essas rotas pelo Brasil inteiro. Então, a população que nunca tinha ouvido falar de crack, hoje está lá completamente devastada pelo crack, e até chegar lá algum tipo de programa, muita gente vai morrer, vai comprometer a vida de muitas populações. Então, nós ainda estamos no que é pior que o crack possa ter. É por isso que talvez fique difícil imaginar o que possa ser pior, né? Professor Ronaldo Laranjeira, muito obrigado por essa aula magna sobre o alcoolismo. Muito obrigado por vir aqui nos estúdios da Band News. Eu que agradeço. Eu sinto muito, mas preciso confessar a vocês, estou completando nesses primeiros dias de janeiro 79 anos. Não se espantem, essas coisas acontecem, juro, afinal, os aniversários são aluguel que pagamos pela vida. Há uma mensagem de George Carlin, que também aniversaria nestes dias de janeiro. Ele faz 102 anos. E o seu recado me comoveu. Você sabia que a única época da vida em que gostamos de ficar velhos é quando somos crianças? Se tem menos de 10 anos, está tão entusiasmado em envelhecer que pensa em frações. Quantos anos você tem? Eu tenho 4,5. Você nunca terá 36,5. Tem 4,5, quase 5. Quando você chegar à adolescência, ninguém mais lhe segura. Salta para um número próximo, ou mesmo alguns à frente. Quantos anos você tem? Vou fazer 16. Pode ter 13, mas vou fazer 16. Então, o maior dia da tua vida completou 21. Até as palavras soam com cerimônia, mas então chega aos 30. O que aconteceu? Isso parece leite estragado, fica azedo. Temos que jogá-lo fora, não tem mais graça. Agora é apenas um bolo azedo. O que está errado? O que mudou? Você completa 21, atinge 30, está a empurrar 40. Putz, trava, está tudo a derrapar. Antes que você perceba, chega aos 50. E os seus sonhos se foram. Mas espera, você fez 60, nem sequer pensou que ele ia conseguir assim, completar 21, atinge 30, 40, chega aos 50, alcança os 60, atingiu tal velocidade que bate nos 70. Depois disso, é um dia após o outro. Conseguiu chegar aos 80 e cada dia é um ciclo completo. Alcança o almoço, passou às 4:30 da tarde, chegou a hora de deitar e não acaba nos 90. Começa então a voltar atrás. Eu tinha 92 anos. Aí acontece alguma coisa estranha. Se você passar dos 100, volta a ser criança outra vez. Eu tenho 100,5. Que todos vocês cheguem a uns 100, a uns saudáveis 100,5. Agora, como permanecer jovem? Primeiro, livre-se de todos os números não essenciais. Isso inclui idade, peso e altura. Deixe os médicos preocuparem-se com eles. É para isso que você lhes paga. Segundo, conserve só os amigos alegres. Os pessimistas podem deprimi-lo. O pessimista só aperta onde dói. Terceiro, continue a aprender. Aprenda mais sobre computadores, arte, jardinagem, seja o que for.
até radioamadorismo. Nunca deixe o cérebro inativo. Trabalhe, estude. Uma mente inativa é a oficina do diabo. E o nome da família do diabo é Alzheimer. Outra coisa, aprecie as coisas simples. Quinto, ria sempre muito e alto. Ria até perder o fôlego. Sexto, lágrimas acontecem, hein? Suporte, queixe, mas continue. Que estão conosco a vida inteira, nós somos nós mesmos. Mostre estar vivo enquanto estiver vivo. Sétimo, se rodeie daquilo que ama. Seja família, animais de estimação, coleções, música, plantas, hobbies, namoradas, seja o que for. Oitavo, cuide da sua vida, cuide da sua saúde. Se estiver boa, preserve-a. Se estiver instável, melhore-a. Se estiver além do que pode fazer, peça ajuda. Não diga que ama as pessoas, diga sempre que ama as pessoas, sempre que você puder. E lembre-se sempre, a vida não se mede pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego. Essa é a mensagem de Jorge Carlin. Compartilhe-a com seu amigo, sua amiga, e lembre-se, nós temos que viver a vida ao máximo a cada dia. E não esqueça de ser feliz. Boa noite.